reunião plenária, a última do ano, né? Mas em fevereiro, se Deus quiser, estamos de volta. Já está acertado para a reunião de fevereiro. Vai vir um doutor, pesquisador, vai falar sobre a abelha aqui para nós. E esses 2 últimos finais de semana, nós terminamos mais um curso de apicultura, curso básico de apicultura, numa primeira escola lá em Santana do Parnaíba. Tivemos 20 alunos, alguns estão aqui, né? E apesar de muita chuva, que atrapalhou um pouco, mas nós conseguimos concluir o primeiro curso sem um Constantino, na verdade, né? Mas eu e o Álvaro, nós conseguimos pelo menos fazer o que podemos, né? Mas vamos melhorar ainda mais. A palestra de hoje, do produtor, apicultor, Fernando Spinelli. Ele vai falar sobre produção de rainha, troca, divisão, enxames por método simplificado, abrangendo todas as suas importâncias, etapas, formação de rainha velha, produção de rainha novas, introdução de rainhas novas e por aí afora. Nós tivemos, há uns 2 semanas atrás, 2 reuniões atrás, o Zovário falou sobre fecundação de rainha. E agora o Fernando também vai falar sobre isso. E aí nós queríamos também chamar a atenção, quando a gente concluiu o curso e disse que o curso terminou lá, mas ele continua aqui com as palestras, porque cada palestra é a continuação, porque é a discussão da apicultura do Brasil. E se alguém aqui tiver alguma ideia, alguma coisa a fazer, é só trazer aqui para a gente discutir e apresentar na próxima palestra. Porque nós temos aqui na associação, perdemos nosso presidente, que estava há mais de 30 anos, e nós que estamos aqui para dar continuidade, eu, Mário, Zovário, seu Bento, presidente, não podemos deixar cair, porque a Atacame é isso, é curso, é palestra, reuniões, são os congressos que elas organizam, isso é Atacame. Porque tem pessoas aí que até sonhou que a Atacame poderá acabar um dia. Isso, vamos torcer para que isso não aconteça. Então, vamos precisar de gente jovem, igual eu, assim, para dar continuidade. Então, Fernando, mais ou menos na hora ele vai explicar, ele forneceu esse negócio para vocês, e ele vai explicar tudo aí para vocês. Até. Boa tarde. Boa tarde. Eu venho aqui hoje, eu trabalho sozinho. Eu venho aqui hoje porque eu desenvolvi um método simplificado de produção de rainha. Esse método, eu tive um aluno analfabeto, eu sou da região de Ubatuba, eu tive um aluno analfabeto, ele já está produzindo e trocando rainha anualmente, todo ano, anualmente. E é produtor de mel há 10 anos já, desde que a gente montou parceria e ele aprendeu a fazer. Então, esse negócio de produção de rainha, todo mundo acha um bicho de 7 cabeças, mas é muito simples, sabe? Mas nós não assinamos, né? Vamos começar por um filme, né? Nós não assinamos. Esse é o apiário que eu peguei há 1 ano e meio atrás, com 7 caixas de abelha. Eu estou no dia de hoje produzindo mel depois de 1 ano e meio aproximadamente, com 55 caixas, e eu multipliquei com menos de 10% de perda de rainha. Toda a minha multiplicação eu tenho sucesso na produção das rainhas, com fecundação, não tive problema. Essa minha última multiplicação eu fiz 60 caixas de 24, eu perdi 5 zanganeiras, agora na véspera da floral, e vingaram 55, eu trouxe de 24. Eu vou explicar para vocês como é que eu fiz esse sistema, que é bem simples da gente compreender, tá?
Acho que algumas coisas que não são muito técnicas, eu vou cortando no meio, tá? Para a gente chegar na nata do assunto nosso. Então, aí o apiário que eu estava concretando, com as 7 caixas que eu iniciei a produção aí. Eu trabalhei com abelha, concretei tudo sozinho, aluguei uma betoneira, gerador, trabalhei muitas vezes de roupa de apicultor, concretando para poder o serviço sair ao mesmo tempo que a ampliação da parte viva do apiário, né? Aí já é o apiário já concretado, as mesmas caixas, mais ou menos uns 30 dias depois, sozinho não rende, é difícil, né? Essa parte de baixo é o primeiro setor, a parte do meio é o segundo setor, e aí ainda não tem nem o terceiro setor, que eu tive que abrir de emergência, porque eu vi que tinha condição de pôr mais caixa. Ali é o terceiro setor. Então, agora ela pronta no dia de hoje, tá? Depois de 1 ano e meio. Eu já estou em produção de mel desde o dia 1º de novembro, que na minha região é o mel de Capixingui. Ele vai de 1º de novembro na minha região até o dia 10 de janeiro, aproximadamente. O mel de Capixingui eu tenho que fazer 3 colheitas nele, durante o período de produção, para que não cristalize no favo. Então eu faço a primeira colheita fim de novembro, a segunda perto do Natal e a terceira depois do dia de Reis, próximo ao dia 10, 15 de janeiro, né? Aí eu estou com as 55 caixas, todas com rainha nova e tudo produzido, com 1 ano e meio de trabalho ali, tá? Esse é o terceiro setor, né, que eu não tinha nem planejado, né? Tive que colocar para andar porque eu tinha condição de ter mais caixa do que o que eu estava planejando, né? Bom, a orfanação, para chegar nesse ponto, quando eu estava com as 24 caixas, a orfanação foi marcada para o dia 1º de agosto. Então vocês têm, nessa apostila na mão, que tem em mãos, ele começa a capa com uma folhinha, do mês de agosto. O mês de agosto é para eu fortificar os enxames na minha região, porque lá é a florada de Capixingui, que abre o quê? 1º de novembro. Então eu preciso de 3 meses anteriores ao 1º de novembro para produzir rainha e ainda tenho 60 dias para fortificar o enxame para chegar no 1º de novembro com condição de produtividade, tá? Eu gosto de fazer bem próximo para que não tenha muito despendimento financeiro de alimentação artificial, porque depois que você multiplicou 50 caixas, fortificou, tem que alimentar isso, porque a florada ainda não abriu, né? Se fizer muito antecipado. Então, eu gosto de trabalhar sempre próximo da véspera e aceitar o que vingou na multiplicação ou na troca de rainhas, tá? Para avaliarmos uma rainha que será trocada ou não, é de acordo com a quantidade de ovos em sua postura. Mas para vermos realmente todo o potencial da postura de uma rainha, temos que alimentar estimulando sua postura durante 15 finais de tarde consecutivos. O que significa isso? Então, eu agendei para 1º de agosto a minha orfandade, a orfanação dos enxames. Então, 15 dias antes, alimentar estimulante. Quer dizer, dia 15 de julho é que começa o meu trabalho, fazendo alimentação artificial para que 1º de agosto eu tenha quantidade de cria nos favos para ter sucesso nas minhas multiplicações. Esse é um quadro de má postura. Isso é um quadro que quando a gente estimula a rainha com alimentação artificial, ela não consegue completar o quadro com postura de ovos. Essa rainha tem que ser trocada emergencialmente, né? Esse é um quadro de boa postura. Então uma rainha dessa não necessita ser trocada na véspera da florada. Então as rainhas que eu tenho, que ainda está com essa postura, ela segura os 3 meses de produção de mel. Com essa postura anterior, ela não consegue fazer população para produção de mel de forma nenhuma. Essas têm que ser trocadas, né? Bom, a alimentação estimulante, o que eu uso, né? É 50% de água morna, 50% de açúcar cristal,
10% do peso total de mel. O que significa isso? Eu tenho 30 quilos ou 30 litros de alimentação artificial, eu vou usar 3 quilos de mel, que dá 10% dos 30 litros, ou 30 quilos, né, da alimentação estimulante. E aqui na apostila tem uma coisinha errada da digitação. É 1% do peso do mel de pólen. Isso funciona como um estimulante de postura. Existe um produto para cavalo de corrida que chama Promotor L. Eu não uso isso, eu uso o próprio pólen para colocar na alimentação artificial, no xarope moído, ralado, e que dá um resultado, não sei se próximo, porque eu nunca usei o Promotor L, só ouvi falar, mas eu sei que eu preferi não usar, eu preferi tentar o pólen, né? É isso que ele fala, né? Isso. 1º de agosto, escolhemos as colmeias a serem orfanadas, levando em conta aproximada de 5 rainhas para cada uma colmeia orfanada, tá? Então, quer dizer, se não produzir essas rainhas, a gente vai ter cerca de 80% a mais de mão de obra para estar vendo todos os enxames que estão produzindo rainha. Então, cada um meu produz 5 rainhas para fazer a troca dos enxames, né? Então, vou descrever uma das minhas orfanações para exemplificar de forma simplificada, tá? Então, o fator da alimentação artificial, o que é muito importante que eu não falei? Se o enxame foi dividido, uma parte dele saiu, e saiu sem população campeira, aquela a qual não oferece resistência na colmeia para pilhagem. A colmeia que tem força, que tem população campeira, eu mantenho ela aberta assim. A população que não tem força, eu lacro com fita adesiva e reduzo o alvado para a passagem de uma abelha por vez, para que não tenha pilhagem, porque a pilhagem leva tudo a perder. As operárias que estão na colmeia, quando começa a ter muita pilhagem, elas chegam até a pelotear a rainha. Elas acabam com a rainha, porque elas acham que a rainha é a responsável por aquele insucesso, né, na colmeia. Isso são os vidros de alimentação artificial. Então, se você tem 60 colmeias, são 60 vidros diariamente. Nós temos que colocar é uma quantidade grande. Então, tem que pensar bem para conseguir dar conta do que se propõe a fazer, né? Aqui está uma rainha. No enxame, quando a gente dá de cara com ela no favo, não é muito difícil de não ver. É simples, não é complicado não. Ok. A colmeia escolhida para fazer a orfanação, a que eu estou descrevendo, tinha 7 quadros inicialmente, né? Um com ovos de 1, 2, 3 dias, 2 de mel e pólen e 4 com crias em idades variadas, todos cobertos com abelha aderente, né? Com bastante abelha. Em cima desses 7 quadros, vocês podem ver que essa é a caixa que eu trabalhei com ela, que eu estou descrevendo. Eu tenho 9. Eu fui em mais 2 colmeias na minha preferência e escolhi mais um quadro de cada um, com ovos de 1, 2 e 3 dias para poder essa caixa puxar rainhas filhas desse enxame e mais 2 a minha escolha. De preferencialmente aquelas que produziram mais mel no ano anterior, porque a gente continua mantendo a genética de boa produtora nas nossas rainhas seguintes, né, para o ano seguinte. Então somou 3 quadros de ovos de 1, 2, 3 dias em 9. Bom, orfanação da fumaça, a rainha tem a tendência de fugir, se esconder por baixo das abelhas, as abelhas aderentes, é bem difícil de achar, né? Mas é sempre pelo centro. Segundo, vou até outra colmeia, pego um quadro com crias maduras e sem abelhas aderentes, senão vai dar confusão na hora de colocá-la para dentro. E coloco no centro da colmeia, a qual vou encontrar a rainha. Tampo a colmeia por 30 minutos, retorno, pouca fumaça e vou direto no favo de crias maduras, da outra colmeia que eu introduzi. E lá está ela, a rainha, né? E não se encontrando, essa é a forma mais radical. Sempre com esse favo de outra colmeia introduzido na colmeia que a gente quer orfanar, sempre deu certo. Eu nunca precisei peneirar desse jeito que eu vou descrever agora. É muito radical, mas essa maneira não tem como falhar, tá? Pegue sua colmeia com a rainha invisível, né, que eu chamo de invisível, porque não achou em outros processos para encontrar,
Retire o fundo e coloque imediatamente sobre outra colmeia que está sem quadros nem abelhas. Entre as duas colmeias, ponha uma tela excluidora. Aí bombardeie para valer com o fumegador e sua fumaça de cima para baixo, empurrando todas as abelhas, inclusive a rainha do ninho com os favos e crias, para o ninho vazio. Levante o ninho e lá está a rainha presa na tela excluidora, porque quando a gente dá fumaça por cima, as abelhas têm a tendência de descer. Levantou a caixa de cima, a rainha está presa na tela excluidora porque ela não consegue passar, né? Esse jeito não falha, mas é um estresse danado, porque todo mundo, todas as operárias abandonam a colmeia com os favos e vão para a caixa de baixo, né? Depois que a gente pegou essa rainha, essa primeira rainha, aí tem outro processo muito mais fácil, né? Eu não mato essa rainha que eu achei, eu aprisiono ela numa gaiola e vou colocando nas outras colmeias. Deixo 30 minutos, volto lá, pego a rainha, está grudada nela, uma tentando duelar com a outra. É uma outra forma bem mais fácil de encontrar a rainha também, tá? Bom, 6, 7, 8 e 9 de agosto, né? Sabendo que nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, as realeiras estariam terminando de opercular. Bom, significa isso por quê? Porque no dia 1º eu orfanei, tá? Retornei ao apiário dia 10 de agosto, com a certeza que todas estariam operculadas, né? E dia 10, 11 ou 12, munido de todo o equipamento necessário para o engaiolamento das rainhas do bogue, com introdução em realeira para o protetor oeste, me dirigi ao apiário. Fui direto à colmeia matriz órfã, onde estavam os 3 quadros, com as realeiras amadurecendo nos favos. Retirei as realeiras cortando com a faca ligeiramente aquecida e contei e cortei 8 realeiras operculadas. Tá? Os ovos, esse é um ovo, né, de um dia, quando a gente tem que introduzir os ovos na colmeia que vai produzir rainha, são esses os ovos que a gente tem que procurar, né? Então, eu com uma pinça de enxertia, é isso que vocês têm que encontrar no fundo do favo. Quem não conseguir encontrar esse ovo para conseguir trazer para a colmeia, a qual vai ser produtora de rainhas, não vai ter sucesso. Porque tem que procurar sempre esse ovo no fundo no fundo do alvéolo para conseguir ter sucesso. Porque se tiver mais velha, não tem produção de rainha. Essa é a larva, a que eu julgo que tem 3 para 4 dias e ainda não foi alimentada com mel e pólen. Essa é que vai dar origem à primeira rainha nascida, porque ela é a mais velha que se encontra no dia da puxada de realeiras. Elas vão puxar de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Essa é a forma mais velha que está dentro do alvéolo, que é a que vai dar o primeiro nascimento, a primeira operculação, a primeira fecundação. Então é em cima dessa que nós vamos fazer o nosso cálculo. Por quê? Como eu aprendi em vários cursos de apicultura, é se antecipando ao fenômeno natural das abelhas que a gente vai ter sucesso. Porque se eu chegar e já nasceu a primeira realeira, já desabrochou e a rainha já está fora, ela já começa a matar todas as outras. Então eu tenho que me antecipar sempre a essa. E é essa a que eu trato na apostila no dia 6, dia 13 e dia 23. Que é o início da operculação, é a primeira que vai opercular, é a primeira que vai nascer e a primeira que vai, teoricamente, para início de postura, seria a primeira que daria o início à postura também, tá? Aí são os favos com os ovos, que a gente tem que conseguir enxergar para produzir rainha, né? Isso é uma realeira, né? A primeira realeira usei imediatamente protegida pelo protetor oeste, introduzindo-a num primeiro enxame que troquei a rainha velha. Então a primeira realeira, aqueci a faca, né, ligeiramente, cortei a realeira. Essa é outra realeira que eu já fui aproveitando, cortando para engaiolar, que já foi dia 10, já estavam todas operculadas, cortando a realeira já cortada fora do favo. Isso são 3 realeiras gêmeas, né? Vocês veem que tem 2 realeiras que já estão operculadas e uma terceira que está desoperculada. Então, é essa operculada, essa desoperculada, até com uma abelha entrando ali, tá? Então, isso significa que as realeiras não operculam na mesma data. Elas só vão opercular do 8º para o 9º dia de desenvolvimento.
Esse é o material que eu utilizo quando eu vou fazer engaiolamento das rainhas. Então, eu levo os bobs, protetor oeste, a faca, o isqueiro. Isso já é uma realeira do protetor oeste, a que eu fiz a introdução, a primeira que eu fiz a introdução, na posição que vai ser introduzida no favo. O protetor oeste eu procurei várias associações em vários municípios diferentes e não encontro para comprar de forma nenhuma. Então, peguei um cabo de vassoura e eu mesmo fabrico o meu protetor oeste em casa, tá? Esse já é a realeira introduzida, uma moeda na tampa por cima, para não deixar as operárias alcançarem a realeira, para dar proteção a ela. Aqui introduzindo no favo central. Normalmente eu gosto de colocar mel de um lado, eu trago o favo de mel para o meio, para que seja espetado no mel com uma cria aberta, porque assim faz movimento de abelha, elas vão se alimentar e alimentar as crias abertas. Se for operculada, as crias, a alimentação dessa rainha nova que vai nascer, ou a compostura, ela vai ficar muito... É melhor colocar um mel junto à cria aberta para que tenha movimento lá no centro, para as abelhas darem conta da rainha nova que vem vindo, né? Ali introduzida, a posição que fica entre os quadros. Esses são os bobs com os gravetos no meio. O que é importante, né, nessa figura? As realeiras, quando operculam, elas não podem tocar no fundo para nascer uma rainha. A gente tem que deixar ela suspensa, com algum espaço para a rainha brotar da realeira. Então, a parte redondinha da realeira a gente põe num canto dessa ripinha, para que ela nasça por um lado e tenha espaço para nascer, para que aproveite todas as realeiras que estão lá dentro, de puxada natural, que estão dentro do enxame. Aqui com mais próxima foto. Outra realeira cortada. Aqui a realeira já no bob, né? Então, tá vendo? A parte redonda por onde ela vai eclodir, está na lateral. E tem um espaço grande aqui para ela eclodir. Não tem problema nenhum. Ela vai nascer e vai circular em todo o bob depois. Tá? Esse é outro ângulo. Outro ângulo. Ela toda fechada já, né? E aqui eu colocando ela na lateral. A pontinha dela fica para uma lateral para ela poder nascer. Essas daqui são aquelas realeiras gêmeas que a gente viu, tá? Então, 1, 2 e 3. Essa latinha que está aqui, eu uso para fazer a divisão, para eu não perder nenhuma rainha. Eu não perco nenhuma, nem de realeira que não dá para separar. Essa parede central, se eu tentar cortar para separar essas rainhas, eu vou matar uma, eu vou perder uma. Então, numa tripla dessa, a gente, se for tentar separar, só dá para individualizar um protetor numa gaiola, uma delas. Eu consigo o nascimento de todas elas, para não perder, tá? A latinha aqui no meio delas, separando as duas. E elas nascem em momentos diferentes também. Então, quem está indo ao apiário, que está vendo o nascimento delas, consegue tirá-la da gaiola em poucas horas depois, para quem tem essa disponibilidade, né? Poucas horas depois já consegue tirar ela dessa gaiola e já colocar individualmente numa gaiola, tá? Aqui a aparência que fica quando vai fazer a introdução, né? Quando vai guardar. E essa é a forma sem o quadro, tá? Então, ou a gente pode guardar as realeiras dentro da colmeia matriz dessa forma, ou pode guardar prensada entre os quadros. Qualquer uma das duas dá a mesma função, tá? Deixei em descanso dentro da própria colmeia que foram cortadas os favos e amadurecerem até o nascimento. 13, 14, 15 e 16 de agosto. Né? É agora que vamos à importância de termos calculado a puxada de uma realeira de um ovo já virando larva com quase 4 dias, pois nos anteciparemos a qualquer fenômeno que tenha acelerado o nascimento da primeira rainha. Para mim é o momento mais importante da produção das rainhas, pois um erro aqui compromete todo o trabalho executado para trás. São vários dias já de trabalho, né? Tendo que começar todo o processo de novo igual ao dia 1º de agosto. E também para mim é a forma de introdução mais garantida, pois gosto muito de ver a naturalidade com que a rainha recém-nascida é recebida pela colmeia órfã. Isso já é guardando ela lá na colmeia. Aqui é uma rainha que acabou de nascer
eu já levantei a gaiola com ela lá dentro da gaiolinha, e fora dela são as abelhas aderentes. Se eu for guardar essa rainha para introduzir com pasta cândida posteriormente, não fizer agora no mesmo instante, essas abelhas todas têm que ir para dentro do bob. Eu trabalho, quando eu tenho que fazer isso, eu levo para casa, para poder abrir a gaiola e não ter problema da rainha fugir e eu perder a rainha. Eu levo para casa e faço num vitrô. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês como é que eu trabalho dentro de casa com as realeiras, tá? As sete realeiras que eu coloquei, né? Então, são 7 realeiras que eu coloquei guardando, né? A ordem de nascimento das realeiras foi a seguinte. Então, agora é que é muito importante. Se eu calcular sem a rainha mais velha de 3 para 4 dias, então eu orfanei no dia 1º. Essa primeira, de 3 dias avançados, no dia 6 ela operculou, no dia 13 ela nasceu. Então, o que significa? Se eu calcular por aquele ovinho de um dia, no dia 1º de agosto, ele vai opercular no dia 9, e ele vai nascer no dia 16. Então, quando nascer no dia 16, a mais velha já nasceu e já matou essa realeira. Então a gente tem que se antecipar, tem que ir todo dia, de preferência 2 vezes por dia, para ver o nascimento delas. Nasceu, eu já faço a introdução recém-nascida, é melhor do que do protetor oeste, tá? Aqui já é uma rainha recém-nascida com a sua realeira. Aqui é a rainha recém-nascida com a realeira aberta dentro do bob. Essa é uma realeira aberta. E essa é a introdução. Então vamos lá, a gente não chegou nessa parte do texto. Vamos lá. Respeitando-se a ordem cronológica natural do desenvolvimento de uma rainha, começamos escrevendo, né? Introdução da realeira com o protetor oeste. Foi aquela primeira que a gente viu ali. Introduzimos uma realeira, uma colmeia já previamente orfanada, protegida por uma estrutura metálica em forma de mola, chamada de protetor oeste. Funciona para que as abelhas não peloteiem e roam a realeira com a rainha prestes a nascer. Fixamos o protetor oeste com a realeira na área central da colmeia, entre um favo de cria aberta de um lado e um favo de mel do outro. Essa introdução é quando a rainha a realeira está operculada, no dia 11 ou no máximo 12 de agosto. Né? Aqui a segunda, introdução. Essa é a que eu mais gosto de fazer, que essa é vapt-vupt, essa não tem falha. Introdução de rainha recém-nascida. Introduzimos uma rainha recém-nascida com muita facilidade. Recém-nascida significa com aproximadamente 12 horas de nascida. Para isso, precisa que a rainha desperte de sua realeira, que estará aprisionada dentro de uma gaiola bob. Só se consegue encontrar a rainha recém-nascida de fato, indo ao apiário para ver se nasceram 2 vezes por dia. Uma vez às 9 da manhã, então eu vou aproveitar essa rainha 9 da manhã que nasceu durante a noite. E depois eu vou às 16 horas da tarde para aproveitar as rainhas que nasceram durante o dia, tá? Para fazer essa introdução. Vamos lá que agora quem nunca viu uma introdução de rainha recém-nascida vai ficar abismado, né? Bom, aqui eu tenho uma rainha recém-nascida já sem a realeira, dentro da gaiola bob. Já está no enxame que já foi previamente orfanado. Sem nada especial, do mesmo jeito que ela nasceu, é do jeito que ela está aí, nada especial. Eu coloco para ver se as abelhas não vão pelotear, não vão capturar ela lá dentro, né? Ela está ali dentro, a rainha. Entram algumas operárias, cheiram, lambem, saem. Parece até que está pacífico, em harmonia, não está parecendo uma coisa muito agressiva, né? A rainha fica um pouco inibida, né? Ela vem vindo. Elas vão se acostumando. E ela entra tranquilamente para dentro do favo. Vamos colocar de novo.
O play, como que eu... Prendeu o play, viu? Vamos ver se eu podia... Um minuto? Nem isso. Então, eu acho que vale a pena ter um trabalho mais com afim para conseguir fazer essa introdução, que essa é a menos duvidosa, tá? Vamos continuar, porque agora é da pasta Candy, né? Bom, se nasceu alguma no intervalo entre 9 da manhã e 16 da tarde, ou 16 da tarde e 9 da manhã, sem perder tempo, procuramos, encontramos e retiramos a rainha velha a ser substituída e introduzimos a rainha recém-nascida no mesmo instante. Tira uma e põe outra, que foi esse vídeo que vocês viram, né? A introdução é dada quando a rainha nasce ao 16º dia, quer dizer, ela pode nascer no dia 13, 14, 15 e 16, por isso que eu digo, se antecipem ao nascimento, e para a forma de cálculo, encarem a rainha, quando for fazer o cálculo, a rainha com 3 dias já virando para o 4º dia, para que não seja pego de surpresa, quando chega no enxame já nasceu, e você não tem como aprisionar nas gaiolas, porque uma já nasceu e roeu as outras, você perdeu. Então se antecipa, é melhor chegar lá e ver readeira desoperculada, e voltar no dia seguinte de novo, do que chegar lá e roeu tudo, só ficou uma rainha só, a primeira que nasceu no dia 13, tá? Então tem que se antecipar e engaiolar todas. A introdução de rainha virgem é o que eu vou descrever agora. Ela é com pasta Candy. Ela pode levar até 6 dias para conseguir introduzir uma rainha com pasta Candy, que eu chamo de rainha virgem. Ela não é mais uma rainha recém-nascida. Ela já se transformou de recém-nascida, que passou daquelas 12 horas que eu admito como recém-nascida, para uma rainha virgem. Se por algum motivo não conseguimos introduzir uma realeira com protetor oeste ou uma rainha recém-nascida, e se passou um dia ou mais do nascimento, ela se transformou de recém-nascida para virgem. Esse tipo de introdução é a mais trabalhosa e a fazemos com pasta Candy. A pasta Candy, a fórmula da pasta Candy eu uso 3 partes de açúcar de confeiteiro, que é aquele mais fininho, uma parte de água e uma parte de mel, iguais. Todas as partes que eu estou descrevendo são partes iguais. Até dar o ponto da pasta Candy. O ponto da pasta Candy é nem ressecado e quebradiço, e nem pastoso e que derrete, tá? Tem que estar consistente e ficar firme por pelo menos 5 dias. Bom, então vamos lá. Açúcar de confeiteiro, uma parte de mel, uma parte de água. Esse é o açúcar de confeiteiro. E aqui está a pasta Candy pronta. Ela com mel vai manter essa aparência um pouco amarelada, por causa da cor do mel, tá? E aqui já é a introdução com ela, tá? Então vamos descrever, que eu já dou a continuidade aqui para a sequência das fotos. Primeiramente, encontramos a rainha velha e esfregamos na gaiola Bob, onde introduziremos a rainha virgem. Então você pega a gaiolinha e encontrou a rainha, já passa na gaiola, que é para ter o cheiro da rainha velha na gaiola, para a introdução tentar ser o mais rápido possível, para a gente não perder tempo. Gaiola Bob, esfregando, tá? Estará fechando. E onde introduzimos a rainha virgem. O Bob estará fechado com rolhas dos 2 lados, com um pouco de Candy no compartimento interno, junto com a rainha virgem. Então a introdução é assim: rolha, a rainha virgem está aqui e um pouco de Candy lá dentro. Por que o Candy aqui dentro? Para ter um atrativo nessa gaiola, para as abelhas que alimentam a rainha estarem indo lá, tem um atrativo. Vai lá alimentar a rainha, que tem uma recompensa para você, que é a pasta Candy que está ali dentro, que acaba dando um atrativo, tá? E aqui já está. Então vamos lá, essa aqui é a parte seguinte da introdução, né? Deixamos o Bob lacrado no centro da colmeia por 3 dias, sem a pasta Candy, né? Nessa forma, com a pasta Candy só como alimentação, lacrado com rolha e rolha dos 2 lados. Abrimos a colmeia com pouca fumaça, sempre com rainha trabalha com pouca fumaça, para que não dê muita fuga para ela. É melhor pouca fumaça, que assim a rainha se mantém sempre mais parada no favo, e as abelhas que alimentam vão sempre em volta. E quando você puxa um favo com essa rainha e as abelhas aderentes que alimentam ela em volta, é facílimo de
encontrar a rainha, tá? No terceiro dia, abriremos a colmeia com pouca fumaça e observamos se há muitas abelhas peloteando o bobe ainda. Se sim, se você chegou lá e o bobe está todinho peloteado, tudo coberto de abelha em volta, e você vê que existe uma certa, na observação, uma agressividade, não abra o bobe que a rainha vai morrer. Ponha de volta e deixa mais um dia. Vai lá no dia seguinte, abre de novo e olha. Está peloteando ainda? Fecha e dá mais um dia. E vai dando até o momento da harmonia. Tá? No momento em que a gente abrir a colmeia e ver que tudo está em harmonia, é o momento da gente colocar pasta cande. Colocar pasta cande para que elas comam a pasta cande e libertem a rainha. A pasta cande eu ponho mais ou menos 1 polegada de pasta cande para ser libertada. Não é a forma, como eu disse, que eu mais gosto de trabalhar, porque é demorado e tem muito manejo. Leva essa polegada leva mais ou menos uns 2, 3 dias para libertar. Então, no terceiro dia com a pasta cande, a gente vai lá, abre a colmeia. Se a pasta cande não foi comida, alimentada, se ela já foi alimentada, a rainha é libertada, ótimo. Se ela não foi libertada, ótimo também. Porque a gente vai lá, tira a pasta cande e já liberta. Porque 6 dias, 3 dias com rolha, mais 3 dias com pasta cande, em 6 dias, com certeza já o cheiro dela já foi acostumado e já não tem mais problema nessa introdução. Essa aqui é a colmeia, aquela parte para encontrar a rainha. Então, o ninho de cima é onde mora a família toda, com os fados de cria, tela excluidora, e o ninho de baixo totalmente ouro. Muita fumaça em cima para as abelhas descerem, a rainha fica presa. A rainha fica presa aqui nessa tela. Tá? Aqui é o bobe com as rainhas aderentes, com as abelhas aderentes que vão para a gente guardar essa rainha fora da colmeia, com a abelha aderente guardada, ou para introdução posterior, ou para enviar para algum lugar. E essa aqui, se no desespero não tenho mais bobe, ou capturei a rainha velha e quero manter ela por algum motivo, o vidro de alimentação artificial funciona bem como uma gaiola também, se você não tiver a gaiola na mão para uma emergência. Tá? A rainha está ali, né? Esse aqui agora é o vídeo da manipulação da rainha em casa. Então, algum motivo, a gente quer tirar a realeira, leva para casa para tirar durante o dia e próximo a uma janela. Tá? Dentro desse bobe está uma rainha e as damas de honra, né, que estão alimentando ela. E ali é um pouco de mel cristalizado, né? Eu vou colocando para elas irem se alimentando também. Então eu alimento as abelhas operárias, as operárias alimentam a rainha com geleia real. A rainha é essa mais escura que está ali. A rainha está aqui, as operárias estão aqui. Desculpe, às vezes demora um pouco os fenômenos que a gente está esperando, mas é que tem que esperar a abelha poder. E eu fiquei filmando para conseguir pegar o fenômeno, né, do que acontece. Então, a manipulação da rainha, se fizer no apiário, pode acontecer o caso dela fugir, então eu trouxe para casa. Ela vai fugir aí sim, vocês vão ver a forma que a gente vai buscar no vídeo também, para não amassar a rainha e não acabar matando ela, pegar de forma errada. Tá? A rainha, para quem não sabe, ela não usa o ferrão na gente, ela só usa o ferrão no duelo contra a rainha. No caso de duas nascerem na mesma colmeia, uma vai acabar com a outra com uma ferroada. Né? Então pode trabalhar com ela na mão, que ela nunca vai ferroar a sua mão, não tem perigo da ferroada não. Rainha recém-nascida, as asas sem picote,
todinha lisa, brilhante. E ela se incomoda com a minha mão e voa. Foi embora. Aí eu vou direto na janela procurar. Janela fechada, tá ela lá. Nós temos que pegar. Nós pegamos a rainha pela parte da frente, ó. Cabeça e tórax, não aperta o abdômen. Aí. E aí leva de volta. Leva de volta para a gaiola. Então, trabalha em casa com janela fechada durante o dia para que ela voe para a janela, a gente não perde a rainha. Está presa de novo. Bom, as rainhas introduzidas, de qualquer uma das formas descritas, já estão sexualmente amadurecidas e fecundadas no dia 23, 24, 25 e 26. A partir daqui, inspecionar dia sim, dia não, as colmeias para confirmar a presença dos ovos de 1, 2, 3 dias. Pois como nós sabemos, não precisa encontrar a rainha para a gente poder... Pergunta, levar o microfone para que todos ouçam. Não, eu falo alto, pode ficar tranquilo. Não, mas tem mais gente lá atrás. Tá bom. Você colocou a rainha para se desenvolver e como ela foi fecundada? Bom, ela foi fecundada na própria colmeia que ela foi introduzida. Então a fecundação, a gente fez, voltando à apostila de novo, né? Elas nasceram dia 13, 14, 15 e 16. As que nasceram dia 13, eu já fiz a introdução no próprio dia 13. A do dia 14, no sistema tira a velha e põe a nova instantaneamente, né? A fecundação foi feita entre o dia... A 13 ela amadurece sexualmente, aqui nasceu no dia 13, com 6 dias com 6 dias de vida, ela já está amadurecida sexualmente. Então, se ela nasceu no dia 13, aproximadamente no dia 19, ela já pode ser fecundada. E aí ela leva uns 2 ou 3 dias para a postura. Então, no dia 23 começa a postura. A fecundação a gente não tem como garantir, por conta da natureza. Mas nós tivemos a certeza que colocamos uma rainha recém-nascida e vimos entrar, né? Ela é fecundada dentro do bob, então? Não, porque eu abri o bob e soltei a rainha dentro do bob. O filme que eu passei 2 vezes seguidas, né? Tá. Então ela foi para dentro aquele instante que ela entrou na colmeia, ela estava com menos de 12 horas de vida. Ela estava recém-nascida, de fato. Porque eu cheguei no apiário, eu tinha ido às 16 horas do dia anterior, fui às 9 horas da manhã e ela estava lá nascida, às 16 horas estava realeira bem formada. Às 9 da manhã ela estava nascida. Foi o momento da introdução. Você soltou dentro da caixa? De uma caixa que eu já tinha orfanado a rainha velha. Já tinha tirado a rainha velha. É que eu não coloquei o filme todo. De tirar a rainha e introduzir eu quis dar um ênfase à introdução de uma rainha recém-nascida, para demonstrar a facilidade que é, e a harmonia que se torna esse trabalho, né? É bem mais fácil do que com pasta candy, né? Que a gente fica sempre fugindo do peloteamento, né? De uma certa agressividade das operárias que não aceitam a rainha nova, né? Entendi. Tá bom? Valeu, Oi, Fernando. obrigada. Denilson. Sim. Recentemente tivemos um curso lá na escola Apiário, em Santana de Parnaíba, e percebemos que tinha várias realeiras roídas, ou seja, nasceu a primeira princesa, e aí eu pergunto para você, ela, ao nascer, já tem assim o poder de passar para as abelhas, para ajudar a eliminar as outras realeiras, ou é somente ela e tão somente só que faz esse processo? Olha, o instinto de ciúme de uma rainha para o cheiro de outra rainha é uma coisa fenomenal. Ela tem extrema repulsa de qualquer outra rainha que esteja na mesma colmeia que ela, tá? Então a probabilidade, nós estamos tratando de animais, né? Então vamos tratar de probabilidade. A probabilidade dela ter roído com outras operárias é muito grande, porque eu acho que ela não rói sozinha.
mas eu acho que as abelhas que já adotaram ela como rainha ajudam nesse roer a realeira, tá? E você viu como é muito rápido, né? Ela nasce no dia, ela nem... Não pode criar outra rainha, uma vez toda vez tem que sacrificar, se tratando de produção de mel, né? Bom, no enxame natural, uma rainha pode viver até 6 anos, né? Então, produtor de mel que troca a rainha quando o enxame vai embora e nasce uma nova, ele tem uma perda muito grande de produtividade, porque normalmente a rainha enxameia, ele tem essa troca natural de rainha, justamente na época do mel. Por quê? Porque a enxameação se dá quando a rainha não encontra mais espaço dentro da colmeia para trabalhar. E o trabalho dela qual é? Pôr ovo. Então está tudo ocupado com ovo, mel e pólen. Ela enxameia. Então a forma com que os apicultores, em geral no Brasil, eu acho que mais de 70% dos apicultores trocam suas rainhas quando enxameia. A troca teria que ser feita racionalmente, porque nós trabalhamos hoje com apicultura racional, né? Então racionalmente é a nossa vontade e não a vontade delas, né? Para a nossa produtividade. Isso quer dizer trocar rainha todos os anos? Enxameando? Trocar rainha todos os anos. Troco rainha todos os anos. Rainha nova, rainha prolífera e população grande e produção de mel. É a sequência do pensamento, né? Só um minutinho. Quantos quilos de mel por ano você tira para comer? Que eu estou tirando? No apiário fixo, ano passado, eu tirei 43 quilos de mel por colmeia, dessas que estão aí o ano passado. Esse ano eu estou procurando bater esse recorde, porque eu caprichei mais na alimentação artificial, caprichei mais no carinho que eu tratei delas, fui mais atendente nas formigas que passavam no cavalete. Então eu acho que esse ano eu tenho mais equipamento de madeira para poder fornecer na produção. O ano passado, como foi um primeiro ano nesse apiário, eu não tive muito investimento, eu não sabia o resultado que ia dar. Quando a gente não sabe o resultado, a gente não investe para valer, né? O investimento para valer é quando tem um primeiro resultado que você viu que vale a pena, né? Aí a gente coloca o investimento lá. Vocês viram que é possível, né? Produzir bem com Apiário fixo. com a minha apiário fixo, estou com os devidos cuidados. Edmar, fala. Por favor, o seu apiário lá em Ubatuba, a produção de mel é boa? Em Ubatuba, eu estou trabalhando há 16 anos em Ubatuba. Eu especializei em geleia real. Meu forte lá não é mel. Eu não consegui viver de mel em Ubatuba. Eu especializei em geleia real. Eu tinha 10 colmeias, eu tenho ainda 10 colmeias para geleia real lá em Ubatuba, formadas só para isso, em um apiário. Não tenho mais colmeia nesse apiário, só as 10 para produção de geleia real. E eu consigo tirar em cada enxertia, a cada 72 horas. Bom, eu faço 80 enxertias por colmeia a cada 72 horas, né? Com 10 colmeias são 800 enxertias a cada 3 dias, né? É uma coisa sacrificante. Ver o ovinho da abelha, 800, pegar com a pinça, passar para a cúpula artificial não é brincadeira. Tem uma produção média por volta de 120, 150 gramas por colheita a cada 72 horas, com 10 colmeias, 800 enxertias, tá? Eu vivi, a base da minha renda com geleia real foi essa. Eu chegava a tirar 1.500, entre 1.500 e 1.800 gramas de geleia real por mês, trabalhando intensivamente, né? Mas hoje ele produz mel em São Roque e vem de Ubatuba. Preparou o negócio dele, né? Isso aí, 16 anos no mesmo lugar, trabalhando e produzindo, a gente cria um vínculo de amizade, de profissional muito grande, né? Obrigado. Mas o rapaz ali fez uma pergunta. Sim? Como que você conciliou esse aumento de produção com o seu pasto apícola? Como é que você projetou isso? Olha, eu não fiz nada. Esse último apiário que nós vimos o filme dele, eu recebi de herança da minha família. Minha mãe faleceu há 3 anos e eu botei esse sítio à venda. Ela nunca permitiu que eu colocasse abelha lá. Nós sempre tivemos o sítio em São Roque, desde 72, eu nunca pude pôr abelha lá. Ela morria de medo e estava no nome dela, eu sempre respeitei. Trabalhei sempre em Ubatuba, em terra arrendada. Eu pus o sítio à venda, durante um ano não vendi. Em março,
Eu achei muito importante o calendário, porque vocês pegam o agosto e põem em cima do março, põem em cima do janeiro, põem em cima... E não é o agosto. E eu orfanei dia 1º, que é justamente para mostrar para vocês a ideia de quantos dias leva para percolar, quantos dias levam para nascer, quantos dias leva para o início da postura, porque todo mundo tem muita dificuldade. Eu sou técnico, tive dificuldade para montar esse calendário, sabe?